a prize to find that present. Yeah. These are cool presents. Yeah. That dude's pretty cool for an old guy. Yeah. She didn't even thank him. Yeah. If someone gave me an axe like that, I'd say, "Thank you, sir. That's a very nice axe. That was very nice of you." Yeah, the dead dog was nice, too. Whoa. Hey, don't look, butthead. That was what I was going to get you for your birthday. That would be cool. I'm going to have to get you what I got Stuart. Beavis? Oh, I'll make one for Stuart. I made one for you, too. Beavis, I hope you've got insurance because I'm about to kick your ass. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. A pig, a prom dress, and a startling confession. Stay tuned for more Beavis and Butthead. Ao cair da noite, Aisha. sombras de desejos impuros. O refinanciamento vende, recebe à vista e recompra a mesma pagando em até 25 vezes. Ótimo, de segunda a sexta-feira? 7, esquina com a Avenida Ibirapuera, liga que a gente passa estacionamento, telefone 533-6009 e na Faria Lima 1795, telefone 8167488 e tem assistência técnica para celulares também. Sabe tudo! Tem um Center, aproveita. Dá para você ter pelo menos 200% de lucro. Então, para revender, você está precisando de dinheirinho, né, Erika? Isso. Não tem coisa melhor. Olha, esse bracelete aqui folhado, olha como tá bonito. Para usar um montão no braço. Quanto sai? R$2,90. Olhem sempre, gente. Mínimo de 10 pés. Olha a Erika aqui mostrando para você, tá vendo? A la porcina, tlim, tlim, tlim. Mínimo de 10 peças e R$35. 30 centavos, gente, é muito lindinha. Muito, você que usa, né? Brinquinho piquitico. Brinco de margarida, você não vai acreditar. Olha que belezinha esse brinco aqui de margarida. São 10 brinquinhos por R$9,90. As caixinhas estão saindo por 90 centavos. 90 centavos cada uma. Olha que legal, de plástico, bem bonitinha, né? Assim você fica contente, sua clientela vai ficar bem feliz de estar com um produto bem apresentável. Então, não tem mistério, é sucesso, é isso aí. É sucesso e acabou, pra eles e pra você. Então, bem rápido, 2 endereços. Em Santa Amaro, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. Telefone 5239696 e na Lapa, Rua Albion, número 50. Telefone 831-4979. Promoção para arrebentar, Erika? Arrebentar. Para vender bastante? Bastante. A gente está mostrando agora uma escada em caracol, mas vocês fazem escadas retas, em L, em U, do jeito que precisar? Do jeito que precisa. Está mostrando aqui uma semi-caracol com continuação em reta, né? Certo. Muito bem, olha, pra você ter uma ideia, eles são fabricantes e vão arrebentar mesmo. O preço de uma escada como essa, tamanho padrão, que tem 1,20 por quanto? O 2,80. Vai sair quanto? Sai 520. 520 o preço à vista e você divide em quantas vezes? Em 3. Em 3 vezes sem juros? Sem juros. Então faz o seguinte, já que é a primeira vez que você está no programa, faz em 4 vezes, para todo mundo comprar bastante. Ok. 4? vezes, 4 sem juros. Eles trabalham também com toda a linha de piso da Santa Gertrudes, a partir de R$ 4,50 o metro. Isso, quadrado. Legal. Tem também aqui, olha, bala lustre, cada um deles saindo a partir de R$ 2,20, né? Certo. E a jardineira? R$14. R$ 14, jardineira de 1 metro por 20 centímetros, tá? É só um exemplo. R$ 14. 14. 14 reais. Aqui, ó, vaso tipo cálice, pra fechar, quanto cada um, Merenita? 18. 18 reais? 18 reais. Legal, vem pra cá, olha, de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado das 8 até as 2 da tarde, na Avenida Guarulhos, 3.492, na Ponte Grande, em Guarulhos. O telefone é esse aqui que a Merenita vai falar agora. 601, 49, 17. Bem. Bom, hoje a gente está aqui na Instashop com o técnico responsável pela montagem dos equipamentos. Quanto tempo de garantia, Fábio? 2 anos. 2 anos. Você que é aqui de Interlagos, da região, pode aproveitar uma loja que dá garantia de 2 anos. Tem a configuração que você precisa, a linha de suprimentos, acessórios e financiamento. Seu Fábio, até quantas vezes? Até 15 vezes. Até 15 vezes. Vamos ver se você é experiente mesmo. Monta equipamento legal? Monta. Quanto tempo já você está montando? 3 anos. 3 anos. Olha, um preço muito bom eles estão fazendo aqui. Vamos lá. O Pentium 100 MHz, qual a configuração dele, Fábio? Isso, ele leva o HD de 1.2, monitor Super VGA, 14 polegadas, mouse e teclado,
8 megas de memória está saindo R$ 1.150. 1.150, só que tem um detalhe. Comprando o Pentium 100 leva, na verdade, um Pentium 120, é isso? Isso, aí que tá o detalhe. É. Comprando o Pentium 100, você vai levar um Pentium 120. Muito bem. Aqui a impressora HP DeskJet 680C também entra na promoção a quanto? R$ 480. 480, comprando a impressora aqui você ganha AlphaCard, cartões de visita para você mesmo fazer o seu. Já vem com disquete e tudo mais. Presentão para você aqui da Star Shop. Ah, esse kit multimídia também entra na promoção, né? Tá na promoção, ele tá saindo R$ 400. De 12 velocidades da JCI, preço de promoção R$ 400. A linha de games, aqui os softwares aplicativos, educativos, você tem muita opção na Star Shop. Agora esse equipamento aqui, lógico que a gente vai dar o preço do básico sem o kit multimídia, viu gente? Pentium 133, configuração... Ele leva também a mesma configuração do outro micro, né? Com 8 megas, HD de 1.2 está saindo R$ 1.300. R$ 1.300, só que um detalhe, hein? Nos micros vocês vão dividir em quantas vezes? Em 2 vezes sem juros ou até 15 vezes. Ou até 15 parcelas. A promoção aqui na Star Shop vai até sexta-feira, segunda a sexta das 9 até as 19 horas, sábado das 9 às 18, domingo não abre. Avenida Senador Teotônio Vilala, 376, em frente ao portão 7 do Autódromo de Interlagos. Qual o telefone? É 5666-4215. E 5666-6035 Star. Nossa, que lugar sofisticado. Fazem colunas também. E tudo que eles fazem em gesso, eles fazem em cimento. Assim como você está podendo conferir, aí você coloca umas plantas, umas flores. Fica bonito realmente, dá um requinte, né? Bem especial para dentro de casa. Nesta semana, eles estão fazendo uma promoção com tudo já instalado, colocado, hein? Essa coluna de gesso, por exemplo, do chão ao teto, se você quiser, lisa ou canelada, até 20 centímetros de diâmetro, está indo por R$100 um metro linear. E tem várias opções, olha, tem florão, tem moldura tem várias. Exemplo para você, de 10 centímetros, R$10 um metro linear. A de 15 centímetros, R$15 um metro linear. E tem muita opção para você. A lareira, dá só um look aqui na lareira, olha que bonita. Tem inclusive os detalhes que você vai escolher. Enfim, do jeito que você quiser, eles vão fazer. Eles estão há 15 anos no mercado, então fazem realmente um serviço muito campeão. Sanca, eles têm tanto aberta como fechada. Essa sanca aberta saindo por R$30 um metro linear. A sanca fechada tem outro preço, mas encomendando qualquer uma delas, tem brinde, que é a instalação elétrica grátis. Né? A mão de obra é grátis. O cliente fornece o material e a instalação elétrica é grátis. Fora isso, eles fazem um trabalho em parede esponjado, olha, tá muito bonito, bem campeão, decapê eles fazem. Essa pintura texturizada também e o trabalho em decapê importa, inclusive com detalhe em madeira. Olha, realmente é uma premiere que veio para detonar, vale a pena você passar por aqui. A promoção é até sábado, dia 29, de segunda a sexta, das 8 às 5, sábado das 8 às 4, na rua Professor Gílio Satim 31, no Rio Pequeno, e o telefone 268-8194. Estampa gesso, eu tenho certeza que você vai gostar. Reparcel, vende e compra um monte de coisa que interessa pra você. Quer apostar? Vamos ver. Elcio, o que você compra? Compramos. Carta celular, recebeu a cartinha de celular, não quer ficar, liga pra gente, compramos, pagamos à vista. Linha convencional, não quer ficar mais com a linha, liga pra gente, também compramos e pagamos à vista. Se só... Isso falar desse jeito é brincadeira? Hã? O japonês é tão quietinho, Elcio, você... Questão é bom que você descansa a garganta. Olha, tem uma super promoção essa semana. O PT 550 vai sair com linha 10 parcelas de R$276 fixas. 10 de 276, você sai com o seu aparelho Motorola, falando daqui, feliz da vida, tomar um bom cafezinho, bater um papo gostoso e tá com um monte de problema resolvido. Não é assim que se faz as coisas? Vem pra cá, senão vai ter problema. 18, domingo das 9 às 13, não fecha nunca. Tem estacionamento, que mais? Nosso o telefone. 3061-9998 ou então 852-3500. É brincadeira, esse telefone... 7 gerações que passaram por aqui. Nem o tempo conseguiu apagar a imponência da velha Casa Grande. Ela ainda é sustentada por aroeira, uma madeira nobre, e mantém intactos objetos de quase 2 séculos. Do velho tacho, os visitantes podem provar comidas e doces preparados na fornalha. A senzala foi transformada em quartos para hóspedes. Um recanto tão tranquilo que o silêncio só é quebrado com o canto dos pássaros. Um passeio a cavalo pela mata nativa. Esta é outra opção que a fazenda oferece. São 30 hectares de verde e 10 quilômetros de trilhas para os turistas que não dispensam uma aventura. É uma terapia. Andar no mato, ver os bichos, as borboletas, os passarinhos, é tudo uma beleza, todo mundo acha muito bom. A fazenda com tendas, que já chegou a ter cerca de 1 milhão de pés de café no século passado, também pode ser visitada por turistas.
Além da casa de 32 cômodos, onde também estão guardados objetos do tempo do Império, ela ainda conserva o terreiro de café rodeado de palmeiras imperiais, a velha tulha de pau a pique rebocada, onde se guardava o café, e as casas dos colonos, que substituíram as senzalas com o fim da escravidão. 10 fazendas do mesmo estilo estão sendo aproveitadas pelo turismo rural em Mococa. Uma boa opção para quem quer se sentir como se estivesse no passado. Bonito, hein? Bom, Borá ou Mococa, você vai escolhendo aí. O feriado começa com tempo bom, o sol aparece em todas as regiões e a temperatura continua agradável. Veja o que diz a previsão do tempo. Quanta coisa temos aprendido com esta CPI dos precatórios. Outro dia, o senhor Ronaldo Ganon, da Vetor, fez num depoimento da CPI quase um desabafo com aquela experiência dos espadas do mercado. Ele falou: esse caso dos precatórios é apenas uns 10% das cirandas financeiras que rolam por aí. Nessa afirmação, que está acima de moralismos, Ganon mostra que tudo é muito natural. Desde o tempo da colônia, há no Brasil duas engrenagens encaixadas, o público e o privado. Uma alimenta a outra. Quantos especialistas não deve haver por aí? Quantos craques não devem estar ganhando as migalhas da nossa grana que caem das brechas do mercado? Não adianta achar alguns nomes de culpados. A CPI vai acabar descobrindo o óbvio, que todos somos cúmplices e que o culpado é a engrenagem. O Brasil não precisa de uma reforma moral, a gente precisa de uma reforma cultural. A intervenção no Bamerindos é destaque nos principais jornais do país. Jornal do Brasil, Banco Central intervém no Bamerindos. Mesma manchete na Folha de São Paulo. Jornal de Brasília, Bamerindos sofre intervenção do Banco Central. À tarde da Bahia, Banco Central intervém e vende o Bamerindos. Mesma manchete no estado de Minas. Mesma manchete também na Gazeta Mercantil. O Globo, Bamerindos sofre intervenção do Banco Central e é vendido a Banco Inglês. Em Curitiba, Gazeta do Povo, Banco Central intervém no Bamerindos e Hong Kong e Xangai assume. Estado de São Paulo, Bamerindos troca de dono e abre segunda. 0 hora de Porto Alegre, salvação do Bamerindos custa 5 bilhões e 700 milhões de reais. Jornal do Comércio do Recife, governo susta aumento de 28,86%, dado pelo Supremo. E o Diário de Pernambuco, Polícia Federal investiga escândalo dos títulos públicos no estado. Sem dúvida é o assunto do momento. Durante toda a expectativa de intervenção do Banco Central no Bamerindos, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem não apresentou um único negócio com as ações do banco. O pregão fechou em baixa de 1,16%. A Bolsa do Rio também fechou em baixa, 0,90%. No Japão, a Bolsa de Valores de Tóquio abriu em alta, mas no decorrer do dia voltou a cair. O índice Nikkei fechou em baixa de 1,42%. Já na abertura da Bolsa de Frankfurt, alta de 0,69%. O dólar mantém uma ligeira alta no Japão e na Europa. No Brasil, a moeda americana teve uma pequena valorização no mercado paralelo. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,06 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,04 e vendido a R$ 1,07. Em São Paulo, o paralelo foi comprado a R$ 1,11 e vendido a R$ 1,14. No Rio, foi comprado a R$ 1,10 e vendido a R$ 1,13. No mercado internacional, o dólar está cotado a 1 marco e 68 fênix, 5,69 francos franceses, 61 pence da libra esterlina e 124 ienes. Suicídio coletivo na Califórnia. 39 pessoas se mataram aparentemente por motivos religiosos. E um falso embaixador dribla o cerimonial do Vaticano e consegue as bênçãos do Papa. Agora são 7h51. Bom dia, Brasil. Vários cômodos da casa. A polícia informou que não há sinais de violência no local e suspeita que todos tenham ingerido alguma substância fatal. A polícia suspeita que os jovens pertenciam a uma seita conhecida como WW Rider Source, especializada em conquistar fiéis através da internet. A tragédia da Califórnia lembrou o suicídio
em massa promovido pelo reverendo Jim Jones há 19 anos. 1978, Jonestown, Guiana. 914 pessoas foram induzidas a cometer suicídio tomando veneno com suco de frutas. Quem se recusava a beber o líquido era morto a tiros. O suicídio coletivo na Califórnia é assunto de primeira página nos jornais internacionais. Clarim, em Buenos Aires, suicídio em massa na Califórnia. Nos Estados Unidos, The New York Times, 39 corpos encontrados em San Diego num aparente suicídio. Wall Street Journal, China garante ao vice-presidente Al Gore que vai abrir mercado. A visita de Gore à China também é destaque na Alemanha. Frankfurter Allgemeine, sucesso do diálogo com os chineses. Herald Tribune, a busca por homens altos. Uma reportagem especial sobre as escolas americanas que estão querendo alunos com potencial para o basquete. Na Inglaterra, Financial Times, político conservador renuncia depois do escândalo de sonegação fiscal. Mesmo assunto é manchete no Times, conservador renuncia. The Independent, outro escândalo atinge os conservadores. Desta vez, um político é acusado de se envolver com uma menor de idade. Daily Telegraph, político nega caso com jovem de 17 anos. El País em Madrid, indícios de que o fim do sequestro na embaixada japonesa em Lima pode estar próximo do fim. La Repubblica, na Itália, falso embaixador é recebido pelo Papa. Nós vamos a Londres, onde o correspondente César Tralli conta a história deste falso embaixador que conseguiu driblar o cerimonial do Vaticano. Tralli, como é que isso pôde acontecer? Um erro, um equívoco, meu Deus, que embaraço. É assim que começa o artigo do jornal La República sobre o encontro do falso embaixador mexicano com o Papa. Ele esteve tete a tete com João Paulo II e passou gloriosos 10 minutos conversando com o Papa. Enganou a segurança, o cerimonial do Vaticano e sentou-se na primeira fila do Salão Nobre, onde o Papa recebia uma delegação de dirigentes de entidades de caridade do México. Essa daqui é a única foto que se tem do Mr. X, como foi apelidado pela imprensa italiana. Bem apessoado e bem vestido, ele se passou como o novo embaixador do México e pediu desculpas ao Papa por não estar com a credencial. A farsa só foi desvendada muito tempo depois, quando o verdadeiro embaixador mexicano telefonou para o Vaticano justificando a ausência. Era tarde demais. O falso, cuja identidade ainda é um mistério, já tinha ido embora, levando no bolso um rolo de filmes de fotos tiradas com o Papa João Paulo II dentro do Vaticano, Renato. Você vai rever agora a imagem impressionante dos ecologistas do Greenpeace que desafiaram o maior porta-aviões do mundo, o Independence. O porta-aviões americano estava fazendo exercícios militares na costa da Austrália. Os ecologistas do Greenpeace chiaram. Durante 1 hora desafiaram o gigante Independence sem sinais de cansaço. Este aí, de prancha, por pouco, mas muito pouco, não foi atropelado pelo porta-aviões. Os 5.000 marinheiros ainda tiveram o trabalho de expulsar este homem que conseguiu levantar a bandeira em pleno território inimigo. A companhia de petróleo Texaco vai ter de pagar a maior indenização num processo por racismo na história dos Estados Unidos. A justiça determinou que mais de 170 milhões de dólares vão ser divididos entre 1.500 funcionários negros da empresa. Cada um vai receber cerca de 110 mil dólares. Eles alegam que foram discriminados nas promoções e nos aumentos de salários da empresa. A Texaco concordou em pagar a multa sem nem mesmo reclamar. Um feriado com sol e temperatura em alta em boa parte do sul e do sudeste do Brasil. Mas no Nordeste vem mais água por aí. Carlos Magno. A frente fria que passou bem fraca pelo litoral sul e sudeste do Brasil durante essa semana já chegou ao sul da Bahia e deve aumentar a chuva no Nordeste nos próximos dias. O encontro dos ventos da massa de ar frio que chegou ao centro-sul com os ventos da massa de ar quente que está no Oceano Atlântico forma nuvens carregadas que devem continuar provocando chuva forte na região até o domingo. Nos estados do centro-oeste e norte do país, o calor e a alta umidade do ar deixam a pressão atmosférica baixa. Isso mantém as regiões cobertas de nuvens carregadas.
Bem, enquanto o tempo chuvoso atrapalha a colheita da soja no centro-oeste, no sul e sudeste do Brasil, a falta de chuva deixa os produtores de soja preocupados com a produtividade. O ar frio da massa de ar polar que chegou na região deixa a pressão atmosférica alta, onde as correntes atmosféricas são descendentes e impedem a formação de nuvens de chuva. Bom para quem vai aproveitar o feriado prolongado. Hoje, a previsão para esta grande área é de muito sol. Deve chover à tarde na faixa entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nas outras regiões, o dia fica encoberto e chuvoso. A temperatura sobe bem no sul. Nesse momento, 14 graus em Porto Alegre. A máxima prevista é de 23 em Curitiba, 28 em Belo Horizonte e 29 graus em Fortaleza. O preço da saca de café continua em alta, subiu R$ 8,00. É uma valorização moderada, mas demonstra fôlego depois de uma semana em baixa. Vamos ver também a cotação de outros produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. O café foi vendido a R$ 229,50 a saca. A soja foi negociada a R$ 15,72. E a arroba do boi gordo foi vendida a R$ 25,73. Uma pesquisa do IPEA revela que a desigualdade social no Brasil continua. Ricardo Boechat tem essa má notícia hoje. Uma notícia, mas que tem uma pequena melhora em relação a anos anteriores, ainda muito ruim. Não sendo uma intervençãozinha do Banco Central aqui e ali, é difícil ter notícia de economia num feriado de Semana Santa. Aliás, isso devia ser até pecado falar em economia num dia desse. Mas daqui a pouco vai ser divulgada no Rio e em Brasília a Carta de Conjuntura do IPEA. Ela traz o resultado da mais recente pesquisa sobre desigualdade social, crescimento econômico e pobreza no Brasil depois do Plano Real. Os números tanto podem motivar elogios quanto críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso. A Carta de Conjuntura do IPEA estudou o triênio de 1994 a 1996. Ela mostra que as coisas melhoraram para os brasileiros mais pobres nesse período, mas a realidade ainda é muito ruim. 62,4% de toda a renda nacional, 62,4%, estão nas mãos de apenas 20% da população mais rica. Na outra ponta, 50% da população mais pobre sobreviveu em 1996 com apenas 12,3% dessa mesma renda nacional. A concentração ainda é brutal, mas é um pouco menos violenta que em 1994, quando os mais ricos ficaram com 64,7% da renda e os mais pobres com apenas 11,3% da renda. O crescimento da renda per capita também desacelerou em 1996. Depois de ter crescido 2,8% em 1994, no ano passado ela cresceu 1,7%. A Carta de Conjuntura do IPEA revela ainda que diminuiu a população de pobres no Brasil. É a faixa dos brasileiros que tem apenas dinheiro para comer e para as necessidades mais elementares. São os que estão logo acima da faixa de miséria, pois essa população dos mais pobres, que era de 33,5% da população geral em 1994, passou a 27,8% em 95 e agora está em 25,1%. Melhorou, mas ainda é pobre que não acaba mais. Tem pobre aí a dar com pau. Quer dizer que melhora, mas quanto mais muda, mais fica a mesma coisa? Melhorou bem em 94, pouquinho em 95, congelou para 96. Quer dizer, para 97 agora é grande. Carlos, essa lei do cinto de segurança existe desde 95. Houve um momento em que as pessoas se animaram e usaram mais, agora isso está diminuindo o uso? A razão da nossa campanha é exatamente esta, porque em 95, a lei foi aprovada em 95 e logo depois fizemos uma avaliação estatística do uso do cinto na cidade do Rio de Janeiro e observamos que na Zona Sul chegou a 82%, a média ideal é em torno de 85%. Em alguns lugares, como na Zona Centro, era 72%, na Zona Oeste era 66%. Sim, mas isso pode ser estendido a todo o Brasil? Quer dizer, isso é uma situação que a gente pode tirar como... Eu não sei porque em alguns lugares não é obrigatório o uso do cinto. Aqui nós tivemos... Não, é uma lei do governo federal. No município do Rio de Janeiro é uma lei, eu não sei da situação no federal. Sei que aqui é obrigatório. E aí, no final de 96, nós repetimos essa avaliação e observamos que houve uma queda de percentual de 10% na Zona Sul
21% na Zona Oeste, ou seja... O senhor diria que no primeiro momento, então, as pessoas acharam interessante a novidade e agora estariam relaxando, é isso? Eu acho que, inclusive, houve primeiro a informação e depois a fiscalização. Depois disso, houve um desinteresse progressivo, talvez falta de novas informações e também falta de fiscalização das autoridades. Agora, com uma estatística séria como essa, de que 95% dessas pessoas poderiam sobreviver se usassem o cinto, isso deveria ser uma lei federal que valesse para todos os estados do país. Eu acho que devia ser obrigatório em todo o país. Você levantou um dado que realmente eu não posso te confirmar ou não. Eu sei que no Rio de Janeiro é obrigatório, em São Paulo também é obrigatório. E, apesar de ser obrigatório o uso do cinto, o que nós estamos observando é que ele não tem sido usado na média desejada, entende? E, na sua opinião, isso é um problema de educação, é um problema de falta de punição, é o quê? Eu acho que são as duas coisas. Por um lado, a pessoa tem que ser educada, a pessoa tem que ser informada, sobretudo, ela tem que saber que o uso do cinto está contribuindo para diminuir a incidência de mortalidade, para diminuir a gravidade das lesões que normalmente se passam. Você acabou de mostrar um acidente e você viu... Esse rapaz, ele não teria machucado, ele não teria. Você vê que ele teve uma ferida na testa. E o que acontece? Esse foi um acidente, não foi em tanta velocidade, mas normalmente o que acontece, a pessoa é projetada para frente, faz um traumatismo na cabeça com lesão cerebral, pode fazer lesão do globo ocular, é a principal causa de ferimento no globo ocular com cegueira é o acidente de trânsito. Agora, vocês têm uma estatística de se essa resistência ao uso do cinto é com pessoas mais jovens ou com motoristas mais experientes? As pessoas o que acham que, sei dirigir muito bem, não preciso do cinto? Infelizmente isso acontece, sobretudo o jovem, ele tem ele é mais ousado, né? Eu acho que até faz parte da psicologia e isso é que faz até a humanidade avançar. Mas, nesse caso, essa ousadia é uma coisa desfavorável, porque se calcula que os motoristas jovens são em torno de 7% da população e eles sofrem o dobro da média de acidentes do resto da população, ou seja, existe uma concentração de acidentes nos motoristas mais jovens. Ou seja, na verdade, uma ousadia que é uma certa ignorância, exatamente, que vai contribuir, vai acabar se virando contra ele mesmo. Doutor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Há pessoas que resistem ao uso do cinto, ou porque acham que a liberdade individual está sendo atingida, e também porque aconteceu no Rio um acidente de um ex-jogador de futebol, cuja morte foi determinada pelo uso do cinto. O senhor acha que esses temores são infundados? Renato, veja só, nesse caso que você lembrou aí, um caso emblemático, a pessoa que morreu, que era um jogador famoso, infelizmente morreu, ele estava numa posição desfavorável, ele estava deitado. O outro, o motorista, só teve fratura nas pernas, ele não morreu, estava com o cinto. Significa que o cinto usado em condições ideais, ele é efetivo. E em relação à questão dos direitos individuais, isso já foi muito falado, mas acontece que o direito individual não pode ser superior ao direito da coletividade. Nós temos 66% dos leitos hospitalares de ortopedia são ocupados por pacientes vítimas de acidente de trânsito. Nós temos que reverter isso. Agora, e qual é a maneira de reverter, na sua opinião? Campanhas ou punição, ou as duas coisas somadas? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem que haver educação como tudo. A pessoa tem que ser educada. E educação é um processo repetitivo. Tem que estar sempre, nós temos que estar sempre repetindo as campanhas, alertando as pessoas, mas é preciso também que haja uma fiscalização. A pessoa tem que ser induzida a usar o cinto. E a própria, quer dizer, algumas iniciativas das próprias montadoras, por exemplo, os carros estrangeiros, se você não usar o cinto, eles apitam alertando, né? Exatamente. Talvez uma medida como essa eu acho que alertasse as pessoas, lembrasse as pessoas, até que isso se torne, então, um hábito. Eu acho que é por aí. Mas eu não abro mão dessa necessidade de fiscalização. Eu acho que o exemplo nosso aqui é um exemplo bastante sintomático disso. Nós tínhamos um uso quase que no ideal... Quando se fiscalizava. Quando se fiscalizou. Arrefeceu a fiscalização, voltou a... Ou seja, o brasileiro gosta de um certo... Eu acho que todo mundo gosta, porque a gente fala muito que as leis não são cumpridas. O que falta exatamente é cumprir a lei, fazer a lei ser cumprida. E com isso, cumprindo a lei, todos saem ganhando. Eu acho que sim. Inclusive tem a questão de dirigir na cidade. Existe também um mito de que, não, só vou usar o cinto na estrada. Que é onde... Isso é uma bobagem. Isso é uma besteira. O cinto é importante em qualquer situação. 70% dos acidentes se passam dentro das cidades. Muito obrigada, doutor Carlos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Renato. Renato. Rodin e Michelangelo, o encontro da arte de esculpir sentimentos em pedra e metal. E também outono e inverno, novas cores e texturas para as meias femininas. Agora são 8h17.
A partir de abril, a Telesp antecipa o futuro com novos serviços de alta qualidade tecnológica em comunicação de dados. Uma nova estrada do futuro para atender as empresas, bancos e os mais exigentes usuários. Sua empresa vai trafegar aqui, recebendo e transmitindo dados com altíssima qualidade e velocidade. Ligue 0800 13 23 67 e boa viagem rumo ao futuro. Telesp Comunicação de Dados. Esse fim de semana vai ser Big. Tem Big ofertas na Biguaçu. Gol 1000 com mais potência de motor, só 1.250 de entrada, mais 36 de 447. Aproveite para conhecer o novo sucesso Volkswagen, o Polo Classic. Biguaçu Vila Carrão, porque Big é você. Plantão Médico. Uma equipe lutando dia e noite para salvar vidas. Nesta quinta, depois de A Indomada, Plantão Médico. A temperatura começa a baixar e algumas peças do guarda-roupa ganham de novo o merecido destaque. Nós vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. O Chico já está... Como é, Chico? Já está lá preparado para o inverno? Já está esfriando muito por aí? Pouquinho, Renato, pouquinho. Já dá para dormir com um cobertorzinho leve aqui em São Paulo. O outono vai chegando e junto trazendo então esse friozinho em algumas regiões do país. E agora aparece, ou reaparece, a meia calça como um acessório importante do vestuário feminino. Nas revistas de moda, ela aparece até com sandália na coleção outono e inverno e já ganha destaque nas passarelas e nas ruas da cidade. Roupa social tem que ter uma meia calça, né? Deixa as pernas muito mais bonitas. Nossa, valoriza demais. Fica mais feminina e ela tem vai ficar com um porte mais... O mercado de meias femininas cresceu 10% no último ano. Metade das mulheres brasileiras prefere meia cor da pele, lisa e de lycra. O mercado de meias com lycra cresceu, nesses últimos 6 anos, 26% ao ano. Enquanto o mercado de meias como um todo, incluindo meias com nylon, cresceu 8%. As novas tendências apontam para detalhes e cores opacas, como azul marinho, marrom e preto. Hoje em dia, quando uma mulher compra uma meia calça, pensa além da moda, das cores, num produto que vai valorizar ou disfarçar algumas curvas do corpo. Esses são os modelos que mais fazem sucesso. Esta diminui uma eventual barriguinha e também o culote. A outra ajusta o quadril. E esta valoriza o bumbum. No frio, assim, protege, né? E também esconde algumas coisinhas, né? Ela não mostra tanto a celulite, a gordurinha que você tem. E aí, Leilane, já escolheu o seu modelo? Agora com essa saia comprida aí, não adianta também. Não, mas tem uma meinha aqui por baixo da saia comprida, Chico. Eu devo admitir que eu adoro uma meinha. Ela protege, esquenta um pouquinho. E ela tem uma bela coleção, Leilane. No inverno é sempre bom. Vou aguardar para ver as novidades. Tá bom. Uma exposição no Museu de Arte Moderna de Filadélfia, a apenas 2 horas de Nova York, reúne a partir de hoje obras de Rodin e Michelangelo. Os dois gênios, separados por 4 séculos, tinham em comum a paixão pela figura humana e a magia de talhar sentimentos e fundir emoções. O Museu da Filadélfia promove o encontro de 2 gênios da escultura. Quatro séculos de história separam Rodin de Michelangelo, mas a capacidade de transformar pedra em sentimento aproxima os 2 artistas. A exposição reconstrói o aprendizado de Rodin. Ele costumava dizer que se libertou do academicismo por causa de Michelangelo. Para entender melhor o trabalho do mestre, Rodin deixou uma escultura inacabada em Bruxelas, juntou as economias e viajou para a Itália. Rodin visitou Florença em 1876, 400 anos depois do nascimento de Michelangelo. Em uma carta à namorada Rose Bourret, ele conta que estava estudando os trabalhos de Michelangelo desde a primeira hora em que chegou na cidade.
e acreditava que o grande mágico já estava lhe contando alguns segredos. Ele dissecou os desenhos de Michelangelo, verdadeiros estudos dos movimentos do corpo humano. Em Florença, ele viu este torso no papel. Quando voltou a Bruxelas, terminou a escultura, dando mais definição aos músculos das costas. Rodin pesquisou a expressão das partes do corpo. As mãos sozinhas falam de dor, desespero e suavidade. Michelangelo está representado por uma série de desenhos e uma única peça em 3 dimensões, a réplica em gesso do Mausoléu dos Médici, um trabalho que impressionou Rodin profundamente e foi decisivo na criação de O Pensador. Uma última informação. Mais de 60 brasileiros devem ser repatriados ainda hoje, vindos da fronteira entre a Guiana Francesa e o Suriname. Todos são garimpeiros que trabalhavam ilegalmente na região. Eles pediram para voltar ao Brasil porque entraram em conflito com guerrilheiros da Guiana Francesa. O repórter Emanuel Vilaça tem outras informações. Na semana passada, alguns brasileiros se envolveram num conflito com os Bonis do Suriname. O grupo Boni, que também é chamado de Comando Metal, é formado por ex-guerrilheiros do Suriname que ainda não aceitaram o fim da guerrilha naquele país na década de 80. Eles não reconhecem os governos da França e do Suriname. Para eles, esta região é território livre. O resgate dos brasileiros está contando com o apoio do governo francês. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira está retirando os brasileiros que estão no garimpo do Marrodê até a cidade de Maripasolar. De lá, são embarcados em um avião Búfalo da Força Aérea Brasileira e seguem para Belém do Pará, onde são repatriados. Da Guiana Francesa, Emanuel Vilaça para o Bom Dia Brasil. E o Bom Dia Brasil está terminando. Em entrevista no estúdio de São Paulo, o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse que a intervenção no Bamerindos foi uma decisão técnica. As agências reabrem segunda-feira. Os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente, os caixas do Bamerindos. Suicídio coletivo na Califórnia. 39 pessoas se mataram. A polícia suspeita que elas faziam parte de uma seita que recrutava os fiéis pela internet. Até amanhã. Tenham um bom dia.